A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 9, nós vamos falar hoje sobre a importância e relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Então, pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Meus queridos, olhem para cá. Antes de nós entrarmos aqui no texto de referência e nos demais tópicos dessa lição, eu gostaria de fazer uma recomendação, um conselho de um professor aqui de escola bíblica, um conselho de alguém que já foi superintendente e um conselho de alguém que hoje é pastor de igreja. Hoje eu sou pastor, tenho um rebanho, tenho ovelhas que me seguem, que me ouvem, e tem uma igreja que eu sou responsável por ela em todas as áreas, inclusive na área financeira. Baseado nas experiências que eu tenho, irmãos, no convívio que eu já tive, naquilo que eu já passei, dos perrengues que eu já passei, em todas as nossas experiências, eu vou te dar um conselho aqui. Se você, por acaso, em duas situações, se você é alguém que é contra o dízimo, contra a contribuição na igreja, porque eu sei que tem gente que é contra, e está aí no meio dos professores, está aí no meio dos alunos. Ok, nós não queremos tirar o seu direito de ser contra, mas porventura, se você é uma pessoa que é contra a entrega de dízimos e ofertas na igreja, se você é uma pessoa que vai contra esse ensinamento, eu vou te dar um conselho: procure o superintendente, procure o pastor, então, e fale assim: irmãos, eu não estou em condições, eu não estou habilitado para dar essa aula. Se você quiser explicar o motivo, explique. Se você não quiser explicar o motivo, não tem necessidade. Troque com a próxima lição. Fala, irmão, eu quero trocar pela lição de número 10. Alguém vai dar a lição 9, eu vou dar a lição de número 10. Ainda dá tempo. Você está ouvindo essa lição aqui na quinta-feira, ainda dá tempo para você ainda trocar a lição e estudar. E alguém estudar essa lição 9 e dar ela no domingo agora, na igreja a qual você congrega. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque você, se você for contra essa lição, você terá a tendência, você vai ser, mesmo que você não queira, mas você vai ser instintivamente levado, quando entrar no tópico que vai falar sobre dízimo, sobre contribuição, você vai ser tentado a ter uma fala tóxica. Você vai ser tentado a deixar alguma opinião sua que vai levar os irmãos, de alguma forma, a pensarem contra a contribuição e ao dízimo. E isso é um problema, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil, em que os crentes da nossa época não são iguais aos crentes de épocas anteriores. Os crentes de hoje, irmãos, eles são muito, muito difíceis de lidar. São muito mais desobedientes. Então a gente hoje, como pastor, a gente sofre para manter uma igreja financeiramente, sofre para pagar as contas da igreja, pagar aluguel, água, luz, telefone, as cestas básicas, aquilo que precisa ser feito, a manutenção do prédio. Porque uma quantidade mínima de irmãos está contribuindo regularmente. Aí vem um professor que é contra, pega uma lição como essa e incendeia ali o coração das pessoas e coloca ali um pouquinho de veneno no coração das pessoas. Você não vai estar ajudando o seu pastor. Então, se você não consegue ajudar, há um ditado que diz que é muito ajuda aquele que não atrapalha. Então, por favor, irmãos, peça licença ao superintendente, troque a lição com outro professor, sente e vá ouvir. Não atrapalhe a liderança da sua igreja. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem pessoas que são contra. E pessoas que são contra, irmão, falando de um assunto, aí ele vai encontrar uma brecha dentro da lição para deixar ali uma mensagem subliminar. Não faça isso. Não faça isso. Uma coisa é você ser contra e ficar calado na sua. Outra coisa é você ser contra, pegar uma lição dessa e disseminar discórdia no coração dos irmãos. Por favor, não faça isso. Segunda recomendação, segundo conselho que eu dou: se você é uma pessoa que não é contra, mas está em falha, não está conseguindo contribuir,
está falhando, procure o seu pastor, irmão, procure ele. Seja honesto com você, seja honesto com o seu pastor e fala, pastor, eu não sou contra, mas eu estou passando por um momento financeiro difícil na minha vida, eu não estou conseguindo contribuir, eu não estou conseguindo ofertar, eu não estou conseguindo dizimar na igreja, e eu me sinto muito pesado em relação a isso, eu não estou conseguindo dar essa lição, pastor, porque eu vou falar de um assunto que eu estou falhando. E aí o seu pastor vai te orientar, ou ele vai te dar uma palavra de incentivo, vai orar por você, e você vai seguir, vai dar essa lição e vai dar tudo certo. Ou então, sim, o seu pastor vai falar, então, eu acredito que é melhor você não dar essa lição, porque a gente precisa ter propriedade para falar, a gente precisa ter embasamento para falar, a gente precisa falar com o coração, precisa falar com toda a alma, é uma lição que a gente não pode deixar brechas para Satanás entrar. Então, se afaste da lição também. Se for o caso, se você estiver sentindo que não dá para você, não faça isso, irmãos. Porque é difícil uma pessoa que não ora, por exemplo, ela falar de oração, não é verdade? Uma pessoa que não está jejuando, falar de jejum, irmão, não faz o menor sentido. Uma pessoa que não lê a Bíblia, falar para as pessoas lerem a Bíblia, para mim o nome disso é hipocrisia. Então, como que eu vou dar uma lição falando sobre contribuição, sobre dízimo, se eu estou falhando? Se eu não faço força para me esforçar? Se eu me esforço para tudo nessa vida, menos para manter a regularidade nas minhas contribuições? A gente vai ver aqui sobre regularidade. Às vezes a pessoa falhou um mês, falhou dois, ok, irmãos, acontece com qualquer um. Mas falhar um ano inteiro, a gente não falha com aluguel o ano inteiro, a gente não falha com a prestação do carro o ano inteiro, a gente não falha com a mensalidade do filho o ano inteiro, mas com a obra do Senhor, com os dízimos e ofertas, a gente falha e a gente é perdoado por Deus, amém? Ninguém vai morrer e vai ser lançado no inferno por causa disso. Mas estou dizendo para a capacidade nossa de professor, de dar uma aula falando sobre contribuição. Se você está em falha, por favor, irmãos, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, como diz ali no Raul Gil, tá? Eu quero deixar esse conselho aqui para você, conselho de amigo, irmão, conselho de alguém que é pastor e sabe que tem gente, eu sei que tem gente que é contra, irmão. E eu não quero que uma pessoa contra o dízimo e oferta dê uma lição como essa, porque ele pode aproveitar uma parte da lição e disseminar ali uma discórdia em relação a isso. A gente não está precisando disso. A gente precisa de incentivar os irmãos, ensinar os irmãos a contribuir com alegria, ok? Depois desse breve conselho, vamos aqui então para o nosso texto de referência, 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, que é um texto fenomenal para falar sobre contribuição, porque traz lições aqui impressionantes para o nosso coração. Vamos aprender aqui já com a leitura do texto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Contribuição, irmão, é uma graça dada por Deus. Ninguém dá dinheiro em lugar nenhum se não for tocado pelo Deus vivo. O homem, irmão, pode ter um salário mensal de 100 mil reais. Ele sempre vai querer ganhar mais e mais e mais e mais e mais e mais. A pessoa pode ter uma renda, irmãos, exorbitantemente alta. Para ela dar R$ 1, irmão, tem gente que tem dificuldade de contribuir. Mas eu já conheço pessoas que ganham um salário mínimo e a primeira coisa que elas fazem é separar o que é da igreja e levar, e ainda colocam um valor a mais, como gratidão a Deus. Já tem gente que tem salários exorbitantemente altos. Eu conheço pessoas que têm salários altíssimos, são servidores públicos, ganham muito bem, irmãos, mas não conseguem dar uma cédula numa igreja, irmão. Pessoas avarentas, pessoas que não reconhecem que o que têm e o que são pertence a Deus. Deus deu a elas para administrar. Uma pena o coração dessas pessoas. Verso 2: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo e com a sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. A sua profunda pobreza, ou seja, irmãos, as pessoas não vão contribuir porque está sobrando. Isso é um engano de Satanás. Isso é uma frase maligna. Se você está sobrando, você tem que investir isso na renda fixa, renda variada, em bolsa de valores. Se está sobrando,
Maravilha, você vai, o que sobrou ali no final do mês, vai fazer doações para sistema de caridade, faz investimento na bolsa de valores, coloca na poupança, estude sobre investimentos a longo prazo, a curto prazo, que maravilha, que está sobrando. Mas ninguém contribui na igreja do que está sobrando. A gente contribui na igreja mesmo com muita dificuldade. A grande característica aqui da igreja das igrejas da Macedônia é que eles tinham essa vocação, essa graça de Deus foi dada a eles. Se você não tem essa graça, se você é aluno, está nos ouvindo, se você é professor, está nos ouvindo, peça essa graça para Deus. Isso é graça de Deus, irmão. Você pegar mesmo um salário mínimo, tirar aquilo que é do Senhor, ainda às vezes dar um pouco a mais, levar para a igreja com alegria, isso não é para qualquer um, irmãos. Isso é para pouca gente. Então, se você não faz parte desse grupo seleto, que tem a graça de Deus, que tem abundância de generosidade, por favor, ore a Deus e peça a Ele para te dar isso. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Uma das características da oferta é sempre voluntariedade, irmão. Até mesmo o dízimo no Novo Testamento, irmãos, ele tem que ser primeiramente voluntário. Não adianta nada, irmão, você dá sob pressão, você dá sobre, sabe, para poder chamar a atenção de alguém, para manter o seu envelope ali em dias. Não faça isso, irmão. Mas a primeira característica do coração do ser humano e do crente é voluntariedade. Primeira coisa, a gente nunca vai dar porque está sobrando. A gente vai dar porque a gente recebeu essa graça de Deus. Em segundo lugar, a gente não vai dar na marra, a gente vai dar de maneira voluntária. Voluntária. Se o seu coração não é voluntário, em vez de você ser contra quem é voluntário, peça a Deus para te dar um coração voluntário. O problema nosso, irmão, é porque o meu coração ele não é voluntário e eu quero convencer alguém que aquilo está errado, irmão. Pelo amor de Deus, se você não tem condição e fé para isso, não tire a condição e a fé e a graça de quem tem. O nosso problema é justamente esse. Pode reparar, irmão, pode reparar. O camarada que diz que não tem para dar na igreja, que não tem o dízimo, que não tem não sei o quê, ele é um cara que ganha até bem, tem uma renda até boa, tem entradas boas, às vezes até empresário, às vezes até um servidor público. Mas ele não consegue dar, não é pela quantidade do que ele ganha, porque ele não tem o coração voluntário. Por mais que ele ganhasse 50 mil, ele não tem um coração voluntário. Você pode perceber, essas pessoas, o salário delas aumenta. E conforme vai aumentando, ela aumenta a capacidade do seu carro, aumenta a casa, aumenta as suas viagens, aumenta os seus gastos, aumenta tudo. E nunca sobra dinheiro para a igreja. Por quê? Porque o coração delas não é voluntário. Então, se o seu coração não é voluntário, não seja contra quem é voluntário na obra de Deus. Verso 4: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para os santos. Esse versículo aqui é fantástico, irmãos. Quando a gente lê ele na Bíblia, as igrejas da Macedônia, elas imploraram para Paulo, elas ficaram sabendo que a igreja de Jerusalém estava passando uns perrengues financeiros. Então, Paulo estava fazendo coletas para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando por problemas nessa área financeira. E as igrejas da Macedônia é como se elas falassem: Paulo, pelo amor de Deus, mesmo que nós não tenhamos condição de ajudar da maneira que queríamos, mas não nos deixa fora dessa coleta. É como se eles dissessem assim, ó, a nossa contribuição pode ser que em volume de valores não vai ser tão grande. Mas uma coisa nós não queremos, Paulo, é ficar de fora dessa coleta. É ficar de fora dessa contribuição. E eles rogaram a Paulo: Paulo, mande alguém aqui, passar aqui na Macedônia e fazer a coleta, porque nós vamos ajudar. Eles não foram ajudar porque estava sobrando, porque eles tiveram uma colheita abundante, muito dinheiro caiu na conta bancária deles. Não, eles deram por causa que eles ficaram tão empolgados em contribuir, em ajudar a igreja de Jerusalém, que mesmo com a pouca contribuição que eles podiam dar por causa da sua pobreza literal, eles não deixaram de contribuir com o que podiam para a obra do Senhor. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor
que depois a nós, pela vontade de Deus, superaram as suas capacidades, superaram as suas aquilo que eles podiam, fizeram além daquilo que podiam por causa do espírito voluntário. Se a gente não tem esse espírito voluntário, a gente não vai fazer força, a gente não vai fazer sacrifício, a gente não vai melhorar nossas finanças para contribuir. A gente pode até melhorar nossas finanças para comprar uma casa maior, um carro melhor, mas nunca será pela obra de Deus. Introdução: ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica, estaremos honrando o nome do Senhor. Contribuir, irmãos, é honrar ao Senhor. Se você não entende assim, não tire esse entendimento de quem tem esse entendimento e daqueles que acreditam na Bíblia Sagrada. E sendo um canal de bênçãos para a promoção do reino de Deus. O reino de Deus, ele cresce com oração, com jejum, com a pregação do Evangelho, mas ele cresce também, ele alcança outras nações com recursos. Olha aqui o apóstolo Paulo está fazendo. Ele foi para a igreja lá da Macedônia, para as igrejas da Macedônia, pegar oferta para ajudar a igreja de Jerusalém, irmãos. A gente precisa também dessa parte financeira para o reino de Deus expandir para as demais nações. Tópico 1, a contribuição à luz da Bíblia. As Sagradas Escrituras têm muito a nos ensinar sobre a contribuição financeira. Contribuir não é uma questão meramente material, mas é espiritual, pois revela nossa fé e gratidão a Deus e o compromisso com o seu reino. É uma obra essencialmente espiritual, irmão. Nós estamos mexendo com o nosso dinheiro. Eu já falei aqui, eu conheço pessoas que ganham bem, irmão. Você vai falar de dar R$ 1 numa igreja, o cara usa 1 hora de argumento, irmão, às vezes para dar R$ 1 de contribuição. Ele gasta 1 hora de saliva para falar mal de oferta, de dízimo, de pastor, de igreja, que é tudo mercenário. Ele usa um argumento muito bem elaborado, tudo isso para justificar que não quer dar R$ 1 na igreja. Mas é uma obra espiritual, irmãos. É uma obra primeiramente também espiritual. Não é uma questão só sobre dinheiro. É tão espiritual isso que a maioria de nós, quando está num perrengue financeiro, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso eu tenho experiência para contar. Quando a gente está num perrengue financeiro, o que a gente faz? Ora a Deus, não é assim que a gente faz? Ora a Deus para Deus abrir as portas, e Deus abre, Deus provê, porque é espiritual. Aí Deus provê para nós, o que a gente faz? Fecha o coração, porque considera isso estritamente material e humano. A gente deixou de considerar espiritual. Geralmente, a gente vai ver essa voluntariedade, essa gratidão da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, quando ela está desempregada, aí ela vai fazer um voto a Deus. E ela falou assim: Deus, se o Senhor abrir essa porta para mim, eu prometo, eu faço um voto de entregar a metade do meu salário, ou o meu salário, todo para a igreja, todo para o caixa da igreja, eu vou doar esse primeiro salário, ou então eu vou doar 20%. Geralmente a gente faz um voto acima da média, né? Acima de 10%, acima daquilo que a lógica manda. Por quê? Porque nós estamos muito, mas muito interessados naquilo. E aí quando a gente recebe, eu não sei se com você foi assim, eu já fiz um voto desse de dar o meu salário inteiro. Eu estava esperando ser chamado no concurso público, e aí, quando eu fui chamado, irmãos, eu tinha feito um voto a Deus, orado a Deus, porque era a última semana para ser chamado. Eu não tinha mais esperança de ser chamado. Só um milagre podia me fazer entrar naquele concurso. Na última semana, não tinha chegado ainda. Na época era Telegram, né? Que chegava, o telegrama, né? Aquele papelzinho que chegava do correio. Não tinha chegado ainda. Eu tinha que receber aquele papel para fazer os exames, para fazer o teste físico. Em uma semana não ia dar tempo. E eu, desesperado, orei a Deus, falei: Deus, me honra, me ajuda a entrar lá. Eu sei que o tempo está escasso, o tempo está acabando, mas me ajuda, meu Deus, por favor, me ajuda. Eu prometo ao Senhor, e fiz um voto ao Senhor de entregar o meu primeiro salário para quem o Senhor dirigisse no meu coração. Às vezes não é nem para a igreja, para uma instituição de caridade, para uma pessoa, para um irmão, para uma pessoa. E aí eu fiz esse voto a Deus. Irmãos, é maravilhoso quando a gente recebe uma resposta de oração. E aí eu orei num dia, no outro dia o telegrama chegou. O telegrama chegou, não dava mais tempo. Quando o telegrama chegou, eu falei: eu vou abrir apenas por uma questão de fé e confiança em Deus, porque
Até eu fazer os exames médicos e até eu fazer teste físico, para mim não dá mais. E aí eu abri o Telegram e quando eu abri, estava dizendo assim, ó, compareça à sessão tal, tal, no local tal, no dia tal, na hora tal. Aí eu falei, ah, beleza, se eles estão pedindo para mim ir lá é porque vai dar tempo ainda. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim, ó, devido ao fato da gente ter mandado esse telegrama, essa convocação muito em cima da hora, nós estamos eliminando a necessidade do exercício físico, do teste físico, nós estamos eliminando a outra etapa médica, a gente só vai fazer uns exames aqui básicos de sangue, de urina, de fezes, fizeram exames básicos de rotina, que você faz ali em meia hora, e a gente vai já pedir para vocês amanhã trazerem o documento de vocês. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. O telegrama chegou na quarta-feira, na quinta-feira eu fui lá, na sexta-feira, às 17 horas, às 5 horas da tarde, eu estava assinando aquele contrato. E o edital vencia na sexta-feira, ali no final do dia. Até o final do dia, o edital estava vencido. Então, eu assinei o contrato com aquela empresa, passei naquele concurso público e entrei, trabalhei lá muitos anos até passar em outro. E Deus me honrou naquele lugar. E a primeira coisa que eu fiz, adivinhem vocês, peguei o meu salário com uma alegria, pensa numa alegria, irmão, não houve no meu coração nenhuma tristeza. Eu peguei todo aquele salário, coloquei no envelope e honrei o meu voto ao Senhor. Por quê? Porque o meu coração estava transbordando de gratidão. E essa gratidão e essa voluntariedade, ela deve ser colocada nas nossas contribuições, porque a gente tem que imaginar que sempre nós somos o milagre de Deus. Deus não fez um milagre só para mim entrar naquela empresa. Deus fez um milagre para mim entrar e está me sustentando lá dentro. A porta foi Ele que abriu e a porta é Ele que mantém ela aberta. Então eu preciso continuar honrando ao Senhor com o mínimo, irmãos, que é os 10% que a gente entrega na casa do Senhor. É o mínimo que a gente pode fazer é entregar esses 10%, né? Obviamente, se você tiver fé e tiver condições de um coração mais generoso e ofertar 12, 15%, 20%, graças a Deus pela sua vida, Deus vai continuar te honrando para a glória do nome dele. 1.1, um ato de fé. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, pois o justo viverá pela fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanta fé que tem no coração. Então não é a quantidade, irmão. Às vezes a gente fica pensando assim, olha, eu vou dar essa oferta aqui, o meu dízimo, ele é de tantos mil reais. E a gente imagina que aquilo ali é grande coisa para Deus. Talvez vai ser grande coisa para a sua igreja, para o seu pastor, mas diante de Deus, irmão, se não foi feito com fé, aquilo ali não vale nada. E a gente vai ver aqui com a oferta da viúva pobre. Continuando aqui, a oferta de Abel foi excelente, porque foi feita pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto. Ou seja, a oferta de Abel, há muita especulação, né, sobre a oferta de Abel, por que a de Caim não foi aceita, por que a de Abel foi aceita, e a gente tem a resposta aqui em Hebreus 11:4, porque a oferta de Abel foi feita pela fé. Embora a viúva pobre tenha ofertado 2 moedinhas de pouco valor, agradou a Cristo porque o fez com fé, entregando tudo o que tinha. Por isso, Cristo a elogiou, dizendo que ela havia ofertado mais do que os outros. E aí, o texto diz assim, ó, que eles ofertavam, que eles estavam dando ali, daquilo que estava sobrando para eles. Lembra que eu falei que a gente não oferta, irmão, porque está sobrando, a gente oferta primícias a Deus. O texto diz que é aquele que honra a Deus com as primícias do que ganha. Então você ganhou ali R$ 1.000. Honrar a Deus com a primícia é você, antes de tudo, tirar aqueles R$ 100 e levar para a casa do Senhor e honrar ao Senhor. Não é esperar chegar no final do mês e falar assim, ai, que sobrou, ó, sobrou R$ 100, eu vou levar para a igreja. Isso não é fé, irmãos. Isso aí foi porque sobrou e como sobrou mesmo, esse mês eu vou doar. E se o mês que vem não sobrar? Você não vai doar? Fica essa pergunta
para o nosso coração. Portanto, a contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanta fé que tem no coração. Cristo se agrada de nossas ofertas quando vê nelas a semente da fé. 1.2, um ato de gratidão. A gratidão é uma das mais nobres virtudes que deve florescer no coração humano. Por reiteradas vezes, somos convidados a não esquecer o que Deus fez por nós. É o que eu falei sobre aquele meu testemunho. Eu acredito que tem muita gente que tem um testemunho desse, mas o nosso problema, irmão, sabe o que é? É porque a gente, com o passar do tempo, a gente vai se esquecendo de onde Deus nos tirou, de quem nós éramos sem Deus, de quem nós éramos sem a bênção de Deus, a gente vai se esquecendo. A gente vai tornando isso estritamente material, a gente vai fazendo contas somente matemáticas e não considera que isso, além de tudo, é espiritual. É uma gratidão pelo que Deus fez e está fazendo por nós. Deus nos dá saúde, Deus nos dá vida, Deus nos deu esse emprego, Deus nos dá saúde para trabalhar nesse emprego, Deus nos mantém lá com essa porta aberta. Então a gente deve honrar a Deus com gratidão no coração. Tudo quanto temos conquistado foi com a ajuda do Senhor. Eclesiastes 5,19 diz que riqueza é um dom concedido por Deus, por isso nossa gratidão em forma de contribuição agrada ao Senhor. Deus nos dá até mesmo sabedoria para lidar com as finanças, estratégias para lidar com as finanças, para fazer esse valor multiplicar. Então, mais do que nunca, nós devemos honrar ao Senhor Deus com alegria por aquilo que Ele tem feito conosco. Uma das maiores expressões de reconhecimento de gratidão encontra-se na pessoa do rei Davi, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. É um reconhecimento, irmãos. Essa palavra, essa expressão aqui usada em 1 Crônicas 29:14, é uma expressão de Davi, deve estar sempre no nosso coração. Se a gente pudesse fazer uma placa, mandar escrever um quadro, uma placa e colocar na nossa sala, na nossa despensa, na nossa cozinha, na entrada da nossa casa, colocar um pedaço de papel dentro da nossa carteira com esse versículo, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Que maravilha, né? Se a gente reconhecesse sempre, mantivesse esse alerta para o nosso coração, tudo vem do Senhor. E ao Senhor nós vamos honrar com aquilo que nós temos. 1.3, um ato de amor para com a obra de Deus. O rei deixou isso bem claro quando afirmou que sua contribuição para o templo era por amor à casa de Deus. E ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro, prata particular que tenho demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, né? Um coração grato, sabendo que tudo veio de Deus, e ele estava com a vontade imensa de ver a casa de Deus construída, ele ofertava. Então, se a gente não enxergar a igreja, irmãos, como um local onde Deus abençoa vidas, onde a gente pode estar contribuindo ali para que mais pessoas sejam salvas, para que aquele lugar tenha ali um conforto para chamar pessoas, para atrair pessoas, para um local onde tem uma despensa boa, uma reserva financeira boa, em que o pastor possa, quem sabe, até assalariar missionários, enviar missionários, que sabe, contratar várias cestas básicas para ajudar não só os membros da igreja, mas para ir fazer evangelismos e entregar cestas básicas nas favelas, nas cidades mais pobres daquela região. Se o pastor puder fazer uma ação social e o salário, e o caixa da igreja está abundante, que maravilha, irmãos. Eu digo isso por experiência própria. Às vezes a gente mal consegue manter a despesa do prédio, água, luz, telefone, aluguel, né? A gente mal consegue manter as despesas mínimas funcionando, porque a gente sempre vai olhando o relatório da igreja e cada vez parece que o negócio só está indo piorando de mal a pior. E você percebe que os crentes estão com um emprego, 2 empregos, 3 empregos, tem crente que faz bico, trabalha manhã, tarde e noite, e a gente olha para estranho esse negócio, e a gente antigamente via que a pessoa tinha só um emprego, trabalhava, ia para a igreja, entregava o dízimo e Deus cuidava dela, dava lote para ela, dava o carrinho dela, ela conquistava as coisinhas dela, tinha saúde para tudo. Hoje a gente tem trabalho, tem 2 trabalhos, tem 3 trabalhos, tem estágio, tem bico, tem hora extra e a gente trabalha dia e noite, parece que o trem não vai para frente. É o que o texto sagrado diz, que essas pessoas estão colocando esse valor dentro de um saco furado, porque a esperança e a confiança delas não é em Deus, mas na sua capacidade de ganhar dinheiro. Davi não iria usufruir daquele templo porque morreria antes, mas ele não estava pensando em si, mas no bem-estar
da obra de Deus. Então, essa é a mentalidade de nós, irmãos. Eu não penso no meu bem-estar. Talvez eu estou contribuindo com um local, com uma igreja, com uma reforma, com a compra de alguma coisa, e talvez eu não vou usufruir aquilo. E daí qual é o problema? Eu não faço para que eu usufrua, mas para que mais pessoas usufruam. Talvez eu contribuí com a igreja durante um tempo e na melhor fase daquela igreja, na época que ficou boa, construída, reformada, Deus me leva para outro lugar. E daí, irmãos, o meu trabalho, o meu objetivo não foi para o meu próprio conforto, mas foi para a glória de Deus e para o conforto de outras pessoas. Tópico de número 2, como se deve contribuir? Deus é quem nos concede força, inteligência e oportunidades para conquistarmos a vitória em todas as áreas da vida. A contribuição financeira é o reconhecimento por tudo que o Senhor nos tem dado. Há pelo menos 3 formas básicas que regem a contribuição. Devemos contribuir com regularidade. Por isso, o ponto número 2, devemos contribuir com proporcional à nossa renda. Por isso, irmãos, que tem gente que bate no dízimo, aí vai falar que o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é da Antiga Aliança, que o dízimo é isso, que o dízimo é aquilo, e o cara arruma tanta desculpa para não dar, ele arruma tanto argumento para não dar, porque não tem alegria, não tem a graça de Deus, não tem generosidade no seu coração. Mas se a gente olhar só por esses 2 pontos, regularidade e proporção, o dízimo é a coisa mais bela que existe, irmão. É a ferramenta mais justa que tem. Imagina você ganha R$ 1.000, você vai levar R$ 100 para a igreja. É proporcional. E você ganha todo mês aquele salário, todo mês cai na sua conta aquele salário. Ou então todas as semanas, para quem recebe mensalmente, ou então todas as quinzenas, você que recebe quinzenalmente. Aí você pega lá aqueles R$ 100. Já tem um outro irmão mais abastado na igreja que ele ganha R$ 20.000. Que maravilha! R$ 20.000. Ele vai contribuir com R$ 2.000. Então, se você olhar só pelo lado financeiro, esse irmão que contribuiu com 20, ele contribuiu com o dobro do que você ganha. Que maravilha, irmãos! Porque juntou o meu 100, juntou com esses 2.000 desse irmão, com mais 300 do outro, com mais 50 do outro, com mais 20 do outro, com mais 80 do outro. Proporcional e regularmente a igreja consegue fazer projeções para o momento e para o futuro. Uma coisa é eu fazer um compromisso de enviar um missionário lá para a África tendo um gasto mensal de R$ 5.000. Um exemplo. Aí a gente enviou um missionário para a África e vamos ter um gasto mensal com ele de 5.000. Como que eu vou fazer um compromisso desse, a não ser que seja pela fé, estritamente pela fé? Mas como que eu vou fazer um compromisso com ele de manter ele mensalmente lá, sendo que os irmãos contribuem quando dá, quando quer, quando está sobrando, quando acha que a igreja está precisando? Não é assim, irmãos. Não pode ser assim. Tem que ser proporcional. O cara vai dar 10%, é proporcional à renda dele, não é mais e nem é menos. O bom é que fosse mais. Generosidade nunca é demais, né? Generosidade sempre é para mais. Proporcional e também regularmente. O salário caiu, eu contribuí. O salário caiu, eu contribuí. Pastor, esse mês eu não trabalhei, não ganhei nada, não ganhei nem um centavo. Então você não vai conseguir contribuir com proporcionalidade, porque não teve nenhum valor entrando e também não vai ter regularidade. Mas uma pessoa que ganha todos os meses um salário regular caindo na conta, essa pessoa tem que contribuir com regularidade e proporcional à sua renda. E aí, para que a gente não falhe, irmão, para que a gente não murmure, para que a gente não venha ficar fazendo continha e murmurando e falando, eu contribuí na igreja e o pastor está fazendo isso, eu contribuí na igreja, mas eu não estou vendo aquilo, aí você vai querer administrar a finança da igreja também, porque você está dando dinheiro na igreja. Faça-me o favor, irmão. O terceiro elemento aqui, ó, é contribuir com alegria. A gente tem que contribuir com alegria, irmão. Se não tiver alegria na nossa contribuição, a gente vai achar pesado. Lembra da proporção? Eu conheço gente, irmão, que ganha um salário mínimo. Um salário. Tira ali 140 e poucos reais. Tira só o valor certinho. Aí leva até os centavos assim para a igreja e contribui, coloca no envelope com um carinho, com um zelo muito grande.
E eu já conheço pessoas, irmãos, que ganham 10 mil, 15 mil reais, pessoas que ganham bem, que têm 2 empregos, são empresários. E você olha o relatório da igreja, não aparece um centavo desse cara na igreja. Ou seja, uma pessoa que tem uma renda boa poderia contribuir com um valor para abençoar a igreja, mas infelizmente ele não tem alegria para isso. Aí ele vai ser aquele cara que vai arrumar justificativa para isso, justificativa para aquilo. Ele vai falar contra o dízimo, contra a oferta, contra o pastor, contra a denominação, contra tudo e contra todos, só para justificar a falta de fé dele. Deveria ter pedido perdão antes de tudo, né? Tópico 2.1, devemos contribuir com regularidade. Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, o que puder, ó, tá vendo? Regularidade também e é proporcional, conforme a sua prosperidade, para que não façam coletas, para que não se façam as coletas quando eu chegar. A contribuição deve ser pessoal, constante e programada, ou seja, pessoal, eu tiro uma oferta do que eu ganhei, do que eu dei, meu salário constante, tem que ser todo mês, eu recebo todo mês, tem que ser organizada, programada, irmão. Então, meu salário cai dia 10 eu tenho que tirar já aquela parte, faça o Pix, se for Pix aí na sua igreja, ou então leve para a igreja, leve no envelope, separe já. Eu conheço pessoas, irmão, que têm um carinho tão grande por isso, que ele recebe, a primeira coisa que ele faz antes de fazer qualquer outra despesa, qualquer outro compromisso, ele vai lá no banco, saca aquele dinheiro, coloca no envelope e se não tem culto hoje, ele já deixou separado ali. No próximo culto que tiver, ele vai lá na igreja e entrega na igreja. Irmão, isso é fé, irmão. Isso é fé que Deus está honrando ela. Isso é fé que as portas foram abertas por ela. E geralmente, irmão, geralmente isso não é uma regra, mas geralmente as pessoas que têm uma renda pouca, salário mínimo, 2 salários, são rendas bem apertadas, são as que mais praticam essa forma de contribuição. Aquelas que ganham mais ficam fazendo continha e deixam para o final do mês e ficam ali fazendo arranjo e arranja daqui, arranja dali, daquela coisaiada toda, nunca sobra para ele, nunca dá para ele sempre está apertado, sempre está agoniado, sempre está cheio de dívida, cheio de empréstimo, cheio de rolo, cheio de coisa, e faz hora extra, e não vai nem para a igreja mais, de tanta hora extra que está fazendo, e não consegue nem honrar ao Senhor com o mínimo que Deus ordena para nós. A contribuição, portanto, deve ser de acordo com os rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais. 2.2, devemos contribuir proporcional à nossa renda. Moisés, o grande legislador, ordenou: cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver te dado. O apóstolo Paulo reitera essa mesma verdade, conforme a sua prosperidade. Deus não exige aquilo que não podemos dar. Contribuir conforme a nossa prosperidade revela a fidelidade do cristão, quando tem que administrar o pouco, mas ao mesmo tempo mostra sua generosidade e liberalidade quando administra o muito. Aí a pessoa não acostumou a ofertar a Deus o pouquinho que ganha, aí ela começa a ganhar muito, ela também não vai ser fiel naquilo quando ela começar a ganhar mais, irmão. Agora imagine uma pessoa que consegue com um salário mínimo tirar o do Senhor, quando ela ganhar 2, 3, 4, 5, 10 salários mínimos, com certeza ela já vai ter essa vocação de contribuição. 2.3, devemos contribuir com alegria. A contribuição exige que a mesma seja feita sem tristeza ou constrangimento, porque esse tipo de contribuição não agrada a Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tópico de número 3, resultados da contribuição. A contribuição financeira produz resultados maravilhosos. Vejamos alguns deles. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus, a contribuição financeira honra a Deus e a contribuição resulta em abundantes bênçãos. 3.1, a contribuição financeira é para a manutenção da casa de Deus. Em Malaquias 3.10, o alvo primeiro da contribuição era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. O templo de adoração, a casa do Senhor, precisa da contribuição financeira tanto para ser construída quanto para ser mantida. E quando a gente está falando a casa do Senhor, a obra do Senhor, a gente está envolvendo tudo, tá, irmãos? A gente está envolvendo tanto a manutenção do prédio, que é o que mais gera despesa hoje para a igreja, a contribuição, por ser uma contribuição que entra
pouca em relação ao que poderia ser, então entra pouco, então mal a gente consegue manter o prédio. Mas o certo era manter o prédio, fazer as melhorias, ajudar os necessitados, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, fazer obra social, quem sabe manter um pastor integral. Imagina, irmãos, a igreja que tem a condição de pagar um salário para o pastor ficar integralmente lá. Tem alguns ministérios que fazem isso. É, eu já congreguei em ministérios que o pastor lá é integral, recebe da igreja, vive para a igreja. Os pastores nossos da Assembleia de Deus têm que trabalhar o dia todo, às vezes de pedreiro, de pintor, de eletricista, profissões extremamente pesadas, complexas. No final do dia tem que tomar um banho, ir para a igreja, dar conta da igreja. Isso é extremamente pesado para os pastores, né? Eu digo isso por, por experiência própria, né? Eu tenho o meu trabalho, fora o meu trabalho eu tenho as minhas atividades, fora do meu trabalho eu tenho esse trabalho aqui no canal do YouTube, aí nós temos o trabalho com a igreja, nós temos família, então tudo isso acarreta um peso. Imagina a igreja que pode ter o seu pastor 24 horas para ela, né? Pagando um salário para esse pastor viver só da obra. Como que isso seria maravilhoso, né, irmãos? Então, mas aí a gente acaba tendo que abrir mão, né? A gente acaba tendo que escolher entre uma coisa e outra, ou a gente paga o aluguel, ou a gente passa a vergonha de ser cobrado porque não pagou uma conta mínima da igreja. Então a gente às vezes não consegue trocar um som, não consegue fazer uma melhoria na igreja, não consegue sustentar um missionário, não consegue ajudar uma família que está passando necessidade. A gente, na verdade, fica meio que derrapando, né? Sempre derrapando nas nossas mesmas dificuldades, porque infelizmente tem pessoas que fecharam o coração para a contribuição. Por isso que eu disse lá no começo, não permita que você dê essa aula se você é contra, porque nós já temos muita gente contra, irmão. Nós já temos muita gente que fala mal de dízimo, mal de oferta, mal de pastor, mal de igreja. Então, por favor, não seja mais um. Se você não está conseguindo ajudar o teu pastor, por favor, irmão, não atrapalhe ele. Por favor, eu digo isso com todo carinho. Por favor, se você não tem fé para contribuir, não tire a fé das outras pessoas. Não tire essa fé que essas pessoas têm. Por favor, não faça isso. A obra de Deus tem sofrido muito porque as pessoas têm fechado o coração. Aí você, como professor, vai pegar uma lição, ainda vai falar mal. Pelo amor de Deus, irmão, não faça um negócio desse. Recolha-se aí a sua insignificância, devolva a oportunidade ao superintendente e volte na próxima lição. Seja honrado nessa parte em nome de Jesus e Deus vai te abençoar. Deus vai te abrir a mentalidade, se for assim, da sua vontade também. 3.2, a contribuição financeira honra a Deus. Fica bem claro que um dos aspectos primordiais de contribuir é honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha só, Provérbios 4:9 já dá para a gente tirar aqui uma base bíblica para o dízimo, por exemplo, com a primícia de toda a tua renda. Então o camarada pegou a primeira parte da renda dele que entrou. Então entrou essa semana R$ 1.000 aqui na minha conta por um serviço que eu fiz. Eu vou honrar ao Senhor com a primícia. Com a primeira parte daquele valor que entrou, já tiro aquilo dali e já separo para a obra do Senhor. Pronto, irmão. Ah, eu quero dar 10%. 10% é um valor justo, é um valor bíblico e é um valor que não vai sufocar o seu financeiro. Vai ficar 90% para você administrar. Que maravilha, né, irmão? E ainda você vai ter a honra de ter o Senhor lutando por você, batalhando por você, para que esses outros 90% possa te abençoar, possa prosperar a sua vida, possa ser multiplicado sobre a sua vida. Glória a Deus. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. A ordenança para ofertar foi dada para a glória do Senhor e não para o benefício pessoal de Moisés. Que maravilha! Me tragam. O próprio Senhor dizendo a Moisés: Moisés, diga ao povo que eles me tragam uma oferta. Deus poderia, irmãos, construir, por exemplo, o tabernáculo de maneira milagrosa. Ele não construiu céus e terra. Ele não disse para o sol estar no lugar do sol, a lua está no lugar da lua, as florestas, os rios, os mares, as montanhas, tudo que existe, toda a natureza, os animais do mar, os animais que voam, os animais aquáticos, os animais que vivem na floresta, tudo foi feito pela palavra de Deus. Passou a existir com uma ordenança única da palavra de Deus. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Deus poderia ter dito: haja o tabernáculo. Sim, Deus poderia ter dito: sim, haja o tabernáculo. Mas ele não fez isso. Ele disse: olha, vocês me tragam. Ele poderia ter dito assim: Salomão, fica tranquilo.
Faz o desenho da planta aí que eu vou dar uma palavra de ordem aqui. Haja o templo de Salomão. Não foi assim que ele fez. Ele poderia ter dito para as igrejas de hoje, dos pastores, pastores, façam aí a planta de um prédio aí que vocês queiram congregar, quanto que vocês querem receber por mês, que eu vou fazer aqui um passe de mágica aí e vocês vão ser abençoados. Não é assim, irmão. Me tragam ao Senhor, porque daqui nós vamos repartir, daqui nós vamos exercer generosidade. Esse é um exercício também espiritual, nós precisamos fazer isso, precisamos na entrega reconhecer que não veio de nós, veio de Deus. Então esse é um exercício que Deus exige de nós, para que nós não nos envaideçamos, para que nós não fechemos o nosso coração para a contribuição, porque essa é a tendência natural do ser humano. Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses e isso foi interpretado como uma oferta de aroma suave, como um sacrifício agradável, aceitável a Deus. Ao contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus. Fica evidente quando contribuímos com a obra de Deus, com alguém que está necessitado, missões, etc. Estamos fazendo para o próprio Deus e foi isso que Jesus ensinou. A contribuição resulta em abundantes bênçãos, tópico 3.3. No contexto de Malaquias 3, 10, 12, nos fala das janelas abertas no céu, que se refere não apenas às bênçãos materiais, mas a toda sorte de bênçãos espirituais. E aí a gente tem aqui no contexto de Malaquias, essas janelas do céu falavam assim, em primeira mão, de chuvas, que eles dependiam de chuva. Imagina você depender de uma chuva para cair, para que a tua colheita possa crescer, aquela semente crescer, você pegar aquele fruto ali e poder viver, irmãos. Imagina isso. Isso é uma ação extremamente de fé. Hoje a gente não consegue ver isso porque a gente vai lá no banco e saca o dinheiro, passa o cartão de crédito, pede emprestado para um, para outro. A gente, de alguma forma, hoje tem essas facilidades, né? A gente trabalha e aí o dinheiro cai todos os meses na nossa conta, mas a impressão que dá é que não há um milagre nisso. Mas tem um milagre nisso, irmão. O fato de Deus ter aberto as portas e você estar num emprego tão abençoado, isso é sinal que Deus já te prosperou e Ele vai continuar abrindo as janelas do céu para te abençoar. Aí o camarada pega Malaquias, aí ele estuda Malaquias para dizer que essa janela do céu é isso, que essa janela do céu é aquilo, mas ele não tem fé para crer que as portas que Deus abriu para ele são essas janelas de abundância que Deus fez na vida dele. Ele prefere ser do contra do que olhar para o lado beleza da vida e beleza da Bíblia e olhar para as lições bíblicas que nós extraímos daqui. Obviamente que Deus está tratando aqui através de Malaquias com os sacerdotes, com os administradores do templo na época, com o povo que estava deixando o templo à míngua, que tinham abandonado o templo do Senhor, mas as lições de Malaquias que eram estritamente para Israel podem ser tiradas também para nós, para que a gente possa tirar lições preciosas e continuarmos contribuindo melhor. Não é pegar o contexto de Malaquias e querer ser teólogo, assim, no sentido de que eu entendo de teologia e o que está escrito em Malaquias não é para ser usado para a igreja do Senhor por causa disso, por causa disso, por causa disso. Para com essa conversa, irmão, porque nós temos que juntar forças para o crescimento do reino de Deus. Conclusão da palavra. A contribuição financeira é bíblica, pois é ensinada nas Escrituras. Além disso, é também uma necessidade premente da igreja a fim de levar avante sua missão evangelizadora, além de revelar a fé, o amor e a gratidão do cristão, tanto pela obra de Deus, bem como pela sua santíssima pessoa. E aí uma última palavra que eu quero deixar aqui. Geralmente, irmão, quem não é dizimista, ele não dá nem oferta direito. Pode observar, o camarada ele não é a favor de dízimo, não é. Ele é contra dízimo, ele não dá dízimo na igreja. Mas pode olhar, esse camarada não contribui com nada. Se você pede para levar alimento para a cesta básica, ele não leva. Se você pede para contribuir para a festinha das crianças, ele não oferta. Se você pede para contribuir para uma irmã que está internada, ele não oferta. Se você pede uma oferta, a igreja está precisando sepultar uma pessoa, precisamos fazer o sepultamento do irmão, ele não oferta. Ele nunca tem para nada. Então é uma pessoa miserável, desgraçada, pobre, cega e nua, que perdeu completamente a sua habilidade de generosidade.
é uma pena, mas tem pessoas assim na igreja. Amém? Deus te abençoe. Deixa aí o seu gostei para crescimento do nosso canal. Se você é novo por aqui e não faz parte do nosso grupo aqui do Telegram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram, porque lá a gente disponibiliza esses slides aqui. A gente disponibiliza também, quando a gente consegue ali nos outros grupos a versão em Word, a gente também disponibiliza questionários já com respostas. Então são materiais, a versão em PDF da revista, são materiais que ajudam os professores aí a fazer uma aula sempre melhor para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, não deixem de contribuir com a obra do Senhor, não deixem de ofertar, de dizimar, e não permita que pessoas mal amadas e mal resolvidas tirem a sua generosidade do seu coração. Jamais, irmão. Continue sendo generoso, continue sendo reconhecedor de que tudo que você tem veio de Deus. Nunca perca de vista que tudo que você tem, você é presente do céu, é presente de Deus para você. Foi as janelas do céu que Deus abriu para a tua vida e te prosperou. Então não deixe de honrar a Deus. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.